Oi, gente, eu sou o Evandro E eu sou o Gabriel. e esse É é o nosso canal em Portugal. Muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o nosso terceiro vídeo e esse agora falando sobre documentações, né, Gabriel? Na verdade, esse vídeo já é uma continuação do vídeo anterior. Como vocês puderam acompanhar a gente, nós fomos lá na VFS em São Paulo para dar entrada nos nossos vistos. Então hoje a gente vai falar dessa experiência, como que foi lá dentro da VFS e aproveitar para falar dos documentos que a gente precisou providenciar e já fica como dica para quem quer ir para Portugal. Exatamente, a gente vai contar como foi a experiência lá em São Paulo, né? Que com emoção sempre é melhor, né? A gente vai contar o que houve lá dentro de emoção, lá dentro da VFS. E quanto aos documentos, né? A gente vai dar aí um panorama dos documentos necessários para quem queira ir para Portugal, né, Gabriel? É isso aí. Então, sem mais delongas, já vamos começando aqui falando como foi na VFS, né? Então a gente foi na segunda-feira para lá, como vocês acompanharam o nosso vídeo anterior. Se vocês não assistiram, por favor, passa lá, assiste, deixa o like, tá? É muito importante. Comenta lá que você assistiu, né? E aí você volta para assistir aqui também. Gente, é muito importante isso. Parece um clichê, né? Todo mundo fala isso. Clique aí, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal, né? Compartilhe. Mas eu queria dizer que isso é muito importante para um canal que está começando, porque isso faz muito engajamento, né? Isso Exatamente. mostra ao YouTube que a gente está tendo boas visualizações, que as pessoas estão gostando, e eles começam a disponibilizar maiores recursos para a gente poder estar fazendo cada vez mais vídeos para vocês. Exatamente. A nossa meta aí é chegar logo nos 1.000 inscritos. A gente já está com base de 32 inscritos, mas eu tenho fé que a gente vai chegar lá. É claro. Então vamos fazer o seguinte, até o fim do mês, vamos bater 100 inscritos, ajuda a gente. Vamos fazer isso, não custa nada, gente. E olha, eu tô vendo bastante gente assistindo e não curtindo e não se inscrevendo. Não custa nada se inscrever, é realmente para ajudar o nosso canal. Exatamente. Modesto canal que está começando agora. Dá uma forcinha pra gente aí. E agora sim, então, falando como foi na VFS, né, como vocês já puderam acompanhar. Quando a gente chegou lá no prédio da VFS, a gente já não pôde mais usar o celular, né? Começa aí que existe essa restrição, não se pode usar celular dentro da VFS. E parece um quartel general. De comunicação, gente. Então, nada, nem foto, nada. É um sigilo absoluto do que acontece, assim. Você não pode filmar. Você pode falar depois o que aconteceu, mas... Enfim, aí a gente foi lá para tirar os nossos vistos. Eu fui aplicar o visto de estudante, o visto B4, e o Evandro foi aplicar o visto de acompanhamento familiar. Então a gente aplicou junto. Isso é importante. Quando o Gabriel deu entrada no visto, a gente pesquisou que há necessidade sim do acompanhante retirar um visto também. Isso adianta muito o lado lá em Portugal. Então, é muito importante para quem vai acompanhar alguém que está com visto de estudante, que também retire o visto de acompanhante. Não só o visto de estudante, qualquer um que tire um visto de residência, seja por trabalho, estudos, rendas próprias, qualquer visto de residência, existe a possibilidade de tirar um visto de acompanhante. E é melhor, é mais seguro para entrar em Portugal. Isso ajuda muito lá, adianta muito o lado do imigrante, porque a documentação lá você já fica com o agendamento, né, Gabriel? Sim, normalmente os vistos já saem com data de agendamento no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu poderia ter o Gabriel entrar com visto e eu entrar como turista, talvez, né? Poderia, talvez até na imigração eles não iriam questionar e ficar com isso, ia ver que a família ia deixar entrar. Só que ia ser um outro processo lá em Portugal para fazer o reagrupamento familiar, uma dor de cabeça que a gente preferiu não passar lá.
Isso mesmo. Entendeu? Adiantar ao lado e não deixar acontecer que lá ficasse mais difícil, né? Exatamente. Aí, então, fomos lá no VFS, a gente deu a entrada nos papéis, e aí começou a nossa aventura, porque a documentação estava completa, Certinho. completinha. O agente lá do CEF não questionou nada referente à documentação, mas o formulário, por causa de Gente. alguns campos mal preenchidos, e aí eu realmente faço a minha culpa aí, mas também tem muita Não, coisa mas é naquele muito. formulário que é É, complicado de eles entender. têm muita picuinha, assim, que às vezes passa batido. Então é muito importante para quem vai preencher os dados aí, preencher direitinho todos os campos, não deixar nada. Que nem tem um campo lá que o meu e o dele estavam errado, era o seguinte, ela pedia endereço. Então a gente colocou o nome de rua, né, aqui do Brasil, o nome de rua, o número, o bairro e a cidade. E não tinha campo para CEP, só que daí lá ele falou, olha, precisa ter o CEP aqui, então a gente teve que preencher. E isso tem custo, gente. Quando você esquece de preencher algum dado, se você quiser resolver ali na hora, eles resolvem para você. Só que tem um custo, eles cobram uma taxa para preencher. Então, uma taxa bem singela, é, uma bagatela, é, assim, de uns R$ 80. Tá bom pra você? só para preencher uma linha. Então, isso pesa. Querendo ou não, vai pesando, né? Mas, de bom, a gente deixou que fizesse, porque a gente já estava lá e queria resolver isso. A outra Isso foi o menor. opção era pegar a papelada de volta e voltar outro dia. Então essa opção era pra gente inviável. A gente Então já a queria gente preferiu. resolver. Quem vai pra lá Para, já vai. quer resolver o quanto antes. Ninguém quer voltar depois para terminar com os documentos. Bom, e se não bastasse isso, né, Gabriel? Ah, sim. A partir do agendamento em si, não façam o que eu fiz, tá? Porque eu agendei só pra mim. Que burro, dá 0 pra ele. Eu esqueci de agendar ele. Começou por aí, é verdade. Porque na minha cabeça eu ia com visto normal, ele ia entrar, sei lá, de turista mesmo, mas ele fez questão do visto. E quando ele marcou, né, esse agendamento lá, ele marcou pro visto dele, mas o meu é um processo totalmente diferente. Apesar de depender do processo dele, É uma outra categoria de visto. Ele entra, né, como um visto separado. Então eu teria eu teria que ter um agendamento também para mim. Sim. Aí, mas a gente viu a possibilidade que teria porque ele tentou ainda agendar no mesmo dia e tal, não tinha mais vaga. Então daí o que a gente fez? Ele lá tem a possibilidade de você pagar uma taxa e eles te atendem sem agendamento. Lá no site da VFS tem as taxas opcionais e uma delas é o atendimento sem hora marcada. Então, assim, também é uma taxa simbólica aí de R$ 130 para pagar. Eu já estou dando o preço mesmo para vocês saberem que não faço o que eu fiz. Então, isso vai somando, vai passar na VFS, agenda. É. Já agenda com antecedência, ou então se você prefere entregar por correio, também tem essa opção. Sim. A diferença é que se você entregar por correio, você vai pagar uma taxa também para devolução do passaporte quando ficar pronto no seu endereço. É verdade. Né? Bom, e se não bastasse, vai continuar aquela coisa, só vai piorando, né? Aí chegou a minha vez, da hora do meu visto, que eu primeiro ele fez o dele, aí minha vez eu fui no mesmo guichê que o Gabriel, então, a mesma pessoa que atendeu ele foi que atendeu o meu visto também. Aí, vendo a documentação, tava tudo ok, só que, detalhe, quando chegou na comprovação de renda, de rendimentos e tal, o rapaz que atendeu a gente disse assim, que para esse visto, no caso o meu de acompanhante, eu teria uma norma, assim como outros vistos têm, como o visto de D7, que é o de aposentado, que tem uma renda fixa, necessita que a pessoa tenha uma renda, além da comprovação de uma renda fixa, que é o meu caso. Ela precisa ter um montante equivalente a 12 salários mínimos de Portugal, numa conta em Portugal. Isso então, dá mais ou menos 10 mil euros. Para uma pessoa,
sem contar o adicional. É pesadinho. É bem pesado. Dá Faz a conta aí, mais de quanto que dá 10 mil euros. Dá mais. Dá mais. Então é tipo assim, era inviável. Tanto é que eu não optei por esse visto do D7, que seria de aposentado para nós, devido ao custo. Sim. Ele ficaria mais pesado mesmo, Justamente por causa dessa exigência, Meu, porque os outros critérios ele atende. sim. Aí esse visto de acompanhamento, a gente tinha estudado ele todo, então não tinha isso. Só que o cara lá disse para nós, foi um balde de água fria. Eu estava sentado num banco atrás, o Gabriel estava no guichê, eu estava logo atrás, eu fiquei desesperado, comecei a suar frio. Falei, meu, Gente. acabou. Eu vou ter que entrar agora como turista, o Gabriel vai entrar como visto, e eu como turista, será que vai dar certo? Será que vai ter algum problema? Ele entra e de repente eu sou negado a minha entrada, e daí? Né? Quebra as Se pernas. vocês vissem A nossa a nossa cara o naquela hora. desespero tava assim, estampado, né, Gabriel? Exatamente. Nossa. Eu pedi para Deus, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui para acontecer isso. Não é possível, não é possível. Aí o Gabriel ainda interrogou, né? Falou, mas a gente não viu isso, pelo que constava lá, era simplesmente ter a comprovação de que ele conseguiria se manter lá, que é o que eu tinha, né? Eu joguei para argumento lá, porque realmente no site da VFS fala isso. Sim, apresentando a comprovação que a gente levou, a comprovação dos meus rendimentos e tal, né? Então eu teria condição eu até parto do princípio que quem não arrisca não petisca. Então eu joguei. Aí ele deu um clique no rapaz, eu vou dar uma consultada aqui. Aí ele saiu para uma porta lá, com o nosso documento. E eu ali, né, pedindo a Deus e já pensando, falei, eu vou ter que entrar como turista, porque a gente já tem se prepara há bastante tempo, já tem bastante gasto, tem a data já marcada, a passagem comprada. Exatamente, não dá para voltar atrás. Foi aquela sensação de tudo por água abaixo naquele momento. Não, tudo por água abaixo eu não digo, mas que foi assim, era um risco maior, né, eu entrar como turista e o Gabriel como visto, ou senão ele ir, depois eu ia, depois, mas não, a gente não queria isso, e não era isso. Se Deus preparou a gente para ir, eu sempre coloquei isso, tenho muita fé nisso, porque não é uma vontade que foi minha, nem do Gabriel, é uma vontade que nasceu no coração de Deus, essa vontade de ir para Portugal. Então eu tenho botado muito a fé nisso. Então não é eu que estou movendo para ir, tudo está acontecendo como tem que ser. Inclusive esse canal, ele é assim pra gente falar sobre a nossa rotina, apresentar nossas experiências, mas ele é um canal também para dar um testemunho do que a gente está vivendo, como que Deus está conduzindo esse barco. Que não é a gente com a força do nosso braço, como muitos estão pensando, né? Até já teve comentários, por que vocês vão nesse momento que o mundo está em guerra, não sei o quê, mas a gente está bem tranquilo quanto a isso, porque a gente não está indo à toa. A gente está indo por um mover que não é nosso, é de Deus. A gente não sabe o que Deus tem preparado para nós lá, mas a gente sabe que é algo que, essa promessa de Deus na nossa vida já é muito antiga. Há muito tempo atrás, Deus falou que a gente ia para o mundo. Antes a gente já estava se conhecendo só. E aí Deus já falou com a gente que ia levar a gente por caminhos que a gente não imaginava. Você lembra disso, Gabriel? Lembro. E realmente é o que está acontecendo, a gente não imaginava isso. Bom, e voltando lá, o rapaz volta da sala, aí ele olha para mim sentado no banco lá, você acha que ele viu estampado na minha cara? O desespero estava assim, radiando, gritando na minha cara. Aí ele olhou assim, pegou e falou assim, olha, eu tenho uma notícia boa para vocês. Me desculpem pelo susto. Acho que eu fiz assim, e bati palma, né? Bati palma na hora que ele falou isso. Falei, o que vem? Ele falou assim, olha, não há necessidade mesmo de ter um montante lá em conta em Portugal. É só mesmo a comprovação aqui da renda e que vocês têm condições, né, de se manter lá. É somente isso. Então tá tudo certinho aqui. Pode ficar tranquilo. Aí prosseguiu, né? Toda a documentação lá, o que precisava, e estava tudo ok. Daí agora aí já ficou os nossos.
Ficou os nossos passaportes lá para levar o visto. E já com a data que a gente tem prevista de viagem, que a data é dia 24 de novembro. Então, mas a gente foi orientado que eles têm 60 dias para... Em média, 60 dias para emitir. Mais que isso, é parecer. muito rápido, principalmente quando o assunto é um visto para estudante. Sim. Eles costumam agilizar. E a gente tem visto, acompanhado aí na internet, outras pessoas, outros canais do YouTube, até mesmo no Facebook, também nos comentários, a média de tempo que tem levado para sair o visto. Sim. No consulado de São Paulo, na BFS de São Paulo, que está aí na média de 30 dias, um pouco menos, um pouco mais. Então, a gente está confiante de que saia a tempo esse visto. Já Eu tá lá. questionei, né, o rapaz lá quanto a isso, quanto tempo mais ou menos ele achava que poderia demorar. Aí ele me disse que eles não podem Eles não podem se comprometer. se comprometer, mas que o prazo seria 60 dias, mas que é muito antes disso no caso de visto para estudante. Claro, se tiver tudo certinho, a não ser que tenha algum problema, eles vão entrar em contato com vocês, se faltar alguma documentação, ou passou batido alguma coisa, eles entram em contato. Mas fiquem tranquilos, que bem antes desse prazo costuma sair. Eu creio que assim, tipo, se a busca de trabalho está levando uns 30 dias, esse de estudante deve levar uns 20 dias por aí. Se a gente foi agora segunda-feira, eu acho que passa mais umas 2 semanas e já chega o nosso... A gente vai buscar lá, né, Biel? A gente faz outro vídeo aqui. Outra saga para buscar. Outra Mas saga aí, na busca. e aí também, porque já é outra surpresa, porque a gente não sabe o resultado. Então a eles gente não mandam resultado. não sabe como é que se foi aprovado ou não foi aprovado. Você vai saber na hora. Então, a gente pode ter uma grande surpresa no sentido positivo, como pode também ter uma Mas grande... eu estou muito confiante, como eu já disse, né? A gente nunca vai... Quando se trata de plano de Deus, não tem que ter pessimismo. Eu acho que nesse caso a gente tem que acreditar que já está tudo certo, e é isso que a gente tem na fé aí de estar levantando essa bandeira. Bom, quanto a isso, já está explicado como é que foi o perrengue lá em São Paulo, né, Biel? Sim. Agora esse vídeo tem uma outra intenção também, a gente falar sobre como que é o processo, os documentos necessários para que quem queira imigrar, no nosso caso, para Portugal, né? Eu vou falar sobre Portugal, viu, gente? Imigração portuguesa, como nós. O que é necessário, como que nasceu isso na nossa vida. E foi Deus mesmo, como eu falei. A gente até chegou a comentar no nosso primeiro vídeo por que a gente escolheu Portugal. Assiste lá também, vai dar uma forcinha pra gente lá no nosso primeiro vídeo. Exatamente, dá uma olhada porque lá. a gente falou lá Sim. sobre como foi a nossa escolha para Portugal. Mas agora a gente vai falar realmente sobre a documentação. O que precisa? Qual documento que a gente precisa tirar para antes Portugal? disso, eu queria falar só uma coisa, Biel. Sobre essa... de a gente ter essa ideia de ir para Portugal. Foi através de um vídeo que a gente assistiu e tal. E é importante, gente, vocês saberem como é o processo, né? Então, por isso que a gente vai falar aqui como que é o processo de ir. Parece simples, mas é simples, mas ele é muito burocrático. Ele tem vários caminhos que você tem que percorrer certinho. E primeira coisa, começa lá com o passaporte. Se você ainda não tem o passaporte... Bel, fala um pouquinho como que as pessoas conseguem tirar o passaporte. O passaporte é a fase mais simples, a fase mais fácil do processo de imigração. O passaporte, você vai ter que entrar no site da Polícia Federal, agendar uma data no posto da Polícia Federal mais próximo da sua casa. No caso, como a gente morava em Lorena na época, a gente agendou na cidade de Cruzeiro. Sim, que era próximo. Assim, você pode agendar em qualquer lugar, mas a gente indica que você agende no lugar mais próximo da sua casa. Pesquise, tem vários locais. Lá no próprio site da Polícia Federal tem os locais próprios. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, a central do passaporte fica no aeroporto. Sim. Você agenda, né, Gabriel, online ali. Isso, você faz o agendamento online, preenche. Faz o pagamento ali, eu não lembro. Sim. Já faz o pagamento. Já faz o pagamento. Tá. Preenche os dados, faz o pagamento, já deixa tudo agendado. Só leva a documentação que é solicitada no dia. O que vai ser solicitado para levar? RG, CPF,
Foto não precisa porque eles tiram na hora, Eles vão tirar lá. tá? E, se você quiser, pode levar, mas o pessoal costuma tirar a foto na hora lá. Sim. Os documentos pessoais que você levar, RG, CPF, título de eleitor, porque você tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais, tem que levar só o comprovante de quitação eleitoral. Se você for homem, tem que levar o reservista. Tem bastante documentos aí É. que eles vão. Se Mas você ali vai tiver ter tudo, com a, né? com a O situação passo a em passo. dia, né? Eu não tô com a relação de documentos agora para poder falar documento por documento. Ah, fica a dica aqui. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando por detalhes como que faz o passaporte, dando um passo a passo, comenta aqui embaixo passaporte. Sim. Pode ser? Legal. Deixa essa dica aí embaixo, se vocês quiserem. A gente faz o detalhado do passaporte. Bom, outro documento que é bem importante que se faça é o PB4. PB4 é um documento que vai te dar o direito de usufruir da assistência médica lá em Portugal, como os portugueses. Exatamente. O atendimento médico em Portugal, apesar de ser um atendimento público, ele cobra umas pequenas taxas do próprio português, né? Então, se você vai passar num exame ou uma consulta, ou o que seja, Portugal paga uma parte e o contribuinte vai lá e paga Tem uma contrapartida. É importante a gente falar isso. Sim. E tem gente que não existe grátis em Portugal. Nada Sim, de graça. público Nem lá serviço não público. é grátis. Não é grátis. Mas eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que é um exemplo aqui. Seria muito interessante no Brasil se acontecesse isso. Por quê? Porque quando você paga, nem que seja um valor simbólico como é lá, é um valor pequeno, é pequeno, que nem pesa. A gente fala assim, o tratamento lá não é grátis, mas você tem que pagar. Mas é um valor realmente simbólico. Todo mundo consegue pagar. Então, é uma coisa que, sim, se fosse aqui, talvez as pessoas valorizassem mais o serviço público, tivesse uma qualidade melhor, pudesse exigir mais e ter o retorno melhor. Se tivesse que pagar, nem que seja uma taxa mínima. Assim como a educação lá também. Mas voltando ao assunto do PB4... eu já estou falando para porque mais. é uma coisa que a gente tem nas nossas personalidades. E esse Eu vou aqui falar é uma mal do Brasil, mania não é mal do Brasil, é um exemplo bom que eu queria que trouxesse para cá. Aqui ele vai abrindo vários parênteses, vai criando assuntos e a gente foge do foco. Então vamos voltar para o PB4, né? O PB4 é o Certificado Digital de Assistência Médica que você tira pelo site do governo federal, no site tem um endereço próprio lá, não paga nada para tirar. Quando você vai pedir um visto ou uma entrada para o país, eles vão pedir ou esse PB4 ou seguro viagem. Ou os dois, né? Tem gente que tem o PB4 e ainda pede seguro viagem. Inclusive, se não for pesar no seu bolso, eu até recomendo. Porque o seguro viagem ele tem o seguro Tem contra outras extravio de bagagem, essas coisas. Não só para saúde, mas... Não só para saúde. No nosso caso, a gente não vai pagar. O seguro viagem, acho que não viu necessidade. A gente tem que ir para o PB4 mesmo, aplicamos para o PB4. Sim. O PB4 é o que dá para nós brasileiros o direito de acessar o sistema público de saúde de Portugal. Como os portugueses, né? Igual a eles, quando você vai sem... É importante falar que é um documento que ele é fruto de uma parceria entre o governo do Brasil e o governo de Portugal. Então é uma coisa que só existe entre a gente. Como existe esse acordo? E gente, é importante, porque quando você não tem isso, as taxas são bem altas, viu? Para quem vai usar o plano, vamos dizer, particular lá de saúde, né? Se você bancar, acaba sendo bem puxadinho, tá? Então é importante você fazer sim o PB4, é o conselho. É super simples, né, Gabriel? Sim, é muito simples, é só preencher um formulário mesmo, não precisa... Não tem custo, Custo nenhum. Não tem custo nenhum, é de graça. É de graça. Só que é de graça. Mas agora nós vamos entrar num outro assunto que esse pesa um pouquinho, que são os apostilamentos. O que são apostilamentos, Gabriel? Explica. Os apostilamentos, ou a apostila de Haia, é um selo que valida o seu documento no outro país. Se esse país ele for signatário da Convenção de Haia.
como é o caso do Brasil, Portugal e outros países. O que acontece? A gente tem a nossa certidão de casamento, nascimento, Qualquer qualquer outro tipo de título. documento que foi emitido aqui, histórico escolar, Isso tudo vale aqui no diploma, Brasil. ele só vale aqui no Brasil. Para ele valer lá fora, você tem que fazer o apostilamento, que é colar esse selo É um selo atrás do documento, e isso é feito onde, Gabriel? nos cartórios. Cartório. O cartório de registro civil, cartório de notas, mas você tem que ficar atento que não é todo cartório que faz esse processo. Então, dá uma pesquisada aí na sua cidade para saber. Agora, em relação a preços de apostilamento, eu não vou dar um valor aqui, porque cada estado cobra um preço diferente. É puxadinho, viu, gente? Já vou avisar. Aqui no que estado de São Paulo, a gente pagou por base de R$170, alguma coisa assim. Mais ou Não menos lembro isso, de também não cabeça. lembro. Mais ou menos isso, cada documento. Ou seja, os documentos que você precisa, né, Gabriel? Principalmente, no nosso caso, como somos casados, certidão de casamento, né? Sim. De nascimento a gente não precisa. Mas se você, por exemplo, tem filhos de cada um Ou se você é deles, solteiro, né? ou se você é solteiro, só a sua certidão de nascimento. Agora, se for casado e com filhos, é a de casamento e de cada filho também. Exatamente. E cada um deles é esse valor. Então, é uma coisa que você já vai ter que ir fazendo aos poucos aí, para não pesar quando você for entrar. Bom, isso é uma coisa. Tem gente que chega em Portugal, faz aqui o apostilamento, ou deixa para alguém fazer o apostilamento aqui, deixa alguém responsável para fazer e encaminhar depois. Sim. Mas a gente fez antes, deixou tudo certinho. É uma forma da gente se resguardar também. Então a gente já tem aí o apostilamento da nossa certidão de casamento para valer lá. PB4 o aí, PB4 é importante ser apostilado. Esse PB4 que a gente falou que é gratuito. Esse PB4 apostilado, ele vai servir lá em Portugal para você ter acesso à saúde. Não basta só o documento. O que acontece? Para aplicar o visto, ele pede PB4 também, mas ele não precisa estar apostilado, porque o que vai na aplicação do visto, ele vai ser retido lá no processo. Eles não vão te devolver. Então você não vai gastar um apostilamento para eles reter um documento e ficar com eles lá. Mas o PB4 lá em Portugal só vai valer se tiver apostolado, não é isso, Bel? Exatamente. O único documento que você vai apostilar... Gente, tá passando um avião aqui. Quando você vai tirar o visto, por exemplo, você precisa também tirar um antecedente criminal na Polícia Federal e esse antecedente tem que estar apostilado. Esse é o único documento que tem que estar apostilado para você entregar. Agora, outro documento que você vai apostilar é histórico escolar, diploma, isso é muito importante para você fazer lá a sua equivalência de estudos, né? No meu caso, eu fiz a minha validação do estudo do ensino médio lá em Portugal, por intermédio da advogada, a doutora Fernanda. Sim, a gente vai deixar o link da Fernanda aqui. Gente, o que vocês precisarem em situação de imigração aí, de documentação, eu indico a doutora Fernanda. Ela, né, Biel, sempre prestativa, virou uma amiga, né? A Fernanda hoje virou uma amiga nossa. E ela que resolveu muita coisa. O nosso NIF, né, Biel? Documentação que a gente vai falar num próximo vídeo, que são documentos lá de Portugal, que você tira lá, mas a gente já adiantou daqui, você pode também, a gente vai falar disso no próximo vídeo. Ela também já fez o nosso NIF e também conseguiu fazer a equivalência do curso dele aqui de nível... Foi do ensino médio. Médio lá, porque tem que fazer valer lá também. Tem que ser uma escola de lá a assinar e equiparar o seu currículo escolar. Isso quer dizer que o meu estudo, o meu ensino médio aqui no Brasil, ele é válido lá por causa dessa equivalência. Uma escola lá de Portugal precisa. E para você fazer isso, estando aqui, você vai profissional lá, um advogado. Um procurador, no caso o advogado. Que foi a doutora Fernanda. Ou um solicitador. Fernanda, eu vou deixar aqui o seu link, hein? Depois eu... isso aí. Vamos lá. Agora também, outra coisa. A validação do diploma foi falado. E também nós vamos com o nosso gatinho Guga, né, Gabriel? A gente vai com um pet aí. Então tem todo um trâmite também para levar um animalzinho. Se você tem essa intenção de levar animal, eu aconselho que quando você for com o animal, você ir com visto. Porque como turista, eles vão pegar um pouquinho no pé. Eles vão questionar bastante na imigração. Corre um sério risco, hein, Gabriel? Aliás, aproveitando a oportunidade aí, a gente desaconselha totalmente a ir para Portugal como turista para morar. Porque hoje você tem a possibilidade de fazer o visto de procura de trabalho,
que, em questão de exigências, para quem não tem como ir lá para estudar, enfim, para quem vai trabalhar mesmo, é o mais viável. É verdade. Hoje, se você não precisa. Não que seja ilegal, né, gente? Você entrar como turista e depois, eu tô como turista, mas eu decidi ficar, eu gostei daqui, é um local legal para morar e ficar. Sim, Mas agora, a lei lá em Portugal ela permite. permite, não, você não vai estar. Ela Você tem não é essa legal. previsão. E você consegue regularizar a documentação, só que é muito mais difícil e burocrático. Você vai passar um perrengue no início. Sim. Porque a gente tem até visto algumas reportagens aí de Portugal, de brasileiros que estão lá em Lisboa e no Porto, que não conseguem voltar para o Brasil, que se deram mal, não sei o quê. Talvez não tenham se planejado e tenham entrado assim, né, com visto de turista e não conseguiu se legalizar. Acontece muito. Por isso, nós aconselhamos, sim, a pessoa ir com o visto, seja qual for, porque são vários os vistos. Eu queria até explanar para vocês aqui os vistos possíveis, aí, alguns dos vistos possíveis, que um deles a gente já falou, que é o que a gente vai, que é o visto de estudante, que é o D3. É o D4. D4. O visto de estudante. Ele é para quem vai fazer estudos de nível médio, nível superior, mestrado, qualquer tipo de estudo nesse sentido. Estudos regulares, tá? Que o programa de estudos ele dure no mínimo 2 anos. Sim, tem vários, hein, gente? Pesquisa aí. Ele, como é um visto de residência, ele tem que durar no mínimo 2 anos. Pode ser pelo menos mais que 1 ano. Pode ser um tecnológico, pode ser um pós-graduação, pode ser um curso mesmo. Então, pesquisem aí que tem vários cursos que podem ser feitos e que te dão direito a visto. Nem todos dão, por isso que tem que prestar atenção, porque tem que ter mais de 2 anos para te dar direito a visto. Para te dar direito à autorização de residência. Bom, outro visto também, que hoje é bem possível, que é novíssimo, esse ano que esse visto nasceu e eu acho bem legal, que é o visto para procura de emprego. Que a gente acabou de mencionar aqui em relação a pessoas que acabam indo para Portugal como turista para trabalhar. Pode ir com visto de procura de emprego. Ele é um visto fácil, até fácil de você conseguir levantar a documentação, é lógico. E todo visto exige um planejamento. Você tem que começar com uma certa antecedência a se preparar. Não faça as coisas em cima da hora. É verdade. Tá? Prepare-se, passo a passo, que a coisa vai funcionando. Sim. E tem outros vistos também possíveis. O visto D7, que é um visto que a princípio até eu pesquisei bastante a respeito, era uma intenção que seria o visto para quem tem uma renda fixa. Para quem vive de rendas próprias. Ou aposentado, ou se você, por exemplo, tem um aluguel aqui em Portugal, uma casa de aluguel que te dá uma renda, ou se você tem alguma aplicação e isso te dá uma renda sem você precisar trabalhar. Se você tem como comprovar isso te dá o direito a um visto, né? Que você consegue se manter no país, consegue se manter em Portugal, até sem trabalhar, né? E te dá direito a trabalhar também. Mas é um visto que você consegue se provar para Portugal. Sim. Que você consegue se manter lá. Então é um visto possível que chama D7. Então pode ser para aposentados, pode ser para quem tem para investidores, para quem tem rendas próprias de investimento, imóveis, ou pensão, quem é pensionista. É bem possível. Enfim, que receba, que não precise trabalhar para ganhar aquele Exatamente. dinheiro. Esse é um visto bem legal, que muita gente entra com esse visto. Só que para mim não foi viável no momento. Por quê? Esse visto é aquilo que a gente falou no início, que lá na VFS a gente levou um susto. Esse visto você precisa ter uma renda lá em Portugal, comprovar uma renda em Portugal de 12 meses de salário mínimo português, lá em conta, né? Isso. Isso pode pesar para alguns, para mim pesou. Agora, se você tem uma quantia dessa no banco, ou até mais... Ou se você também tem condições de se planejar a um médio prazo. Quando eu falo médio prazo, mais tempo para daqui 2, 3 anos. Sim. Talvez você consiga juntar esse dinheiro. Exatamente. E aí você pode ir com esse visto também. Para mim, hoje ficaria pesado. O visto de estudante acabou ficando mais barato. Falando sobre o visto de estudante também, o que é importante falar, você quando se matricula, primeiro você vai entrar com
o pedido para que alguém valide o seu histórico escolar lá, né? Primeiro você tem que ter isso. Aí você consegue, com isso, se inscrever num curso, onde isso vai ser avaliado pela escola que você escolheu, né? O curso lá que você escolheu. É um processo seletivo. Seletivo. Não tem um vestibular para quem é internacional, né? Ou quem é estudante internacional, não tem vestibular. Mas tem uma avaliação. Eles vão ver o seu histórico, vão ver se você cabe dentro das normas que eles... É feita essa avaliação, você vai obter uma classificação, uma nota com aquilo. Eles vão te dar um retorno se você foi aprovado. Nessa aprovação, aí sim você está aprovado para fazer a matrícula. Aí você faz a matrícula no curso que você tem. A matrícula tem uma taxa de valor, assim como depende do curso que você vai fazer. O curso do Gabriel, a gente teve que pagar 1 ano de curso. Então eu tenho 1 ano já pago. O curso dele é 2 anos, mas 1 ano já foi pago, assim tem que pagar no ato da matrícula. Você paga 1 ano do curso. Mas, gente, eu aconselho, porque acaba sendo mais barato, viu? Acaba sendo mais barato. E é um dinheiro que eu não tenho que ficar me preocupando todo mês. Para quem pagar a mensalidade da faculdade. 1 ano da faculdade já está pago. Então, e não é tão caro. Às vezes a pessoa pensa, vai estudar fora aí, o curso é muito caro. Não, é bem acessível. É o preço de um curso simples aqui, um curso EAD aqui, talvez, seria o valor de um curso presencial que ele vai fazer lá. Sim. E ele vai fazer um curso voltado para uma área bem bacana, que tem um campo grande de emprego. Isso a gente pensou também, que é a informática, né? Então, é um curso voltado para a área da informática. Que num próximo vídeo eu vou abordar com mais detalhes como foi essa escolha do curso, por que eu escolhi esse curso e como foi essa saga aí de aprovação. Eu também tenho uma história para contar a respeito disso. Legal. Então, no próximo vídeo a gente conta com mais detalhes a respeito. Tá. Outro visto também que é possível. Aí tem outro tipo de visto, né, Bel? Tem vários tipos de visto. Sempre vai ter um tipo de visto possível para a sua situação. A gente citou os mais comuns, mas também tem um visto para trabalho, para quem já sai daqui do Brasil com uma promessa de emprego. Sim, tem um visto para trabalho. A gente tem um visto do Nômade Digital, que também é um visto recente, um visto novo. É para quem pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, assim, ele é muito usado para quem trabalha na área da TI, mas é qualquer profissão. Se você tem a condição de trabalhar com liberdade geográfica, trabalhar de forma remota, no seu home office, você pode tirar esse visto. Mas eu continuo trabalhando aqui no Brasil como nômade, só que morando lá. Também pode, Ou qualquer outra coisa. Eu trabalho lá na Bélgica e quero morar em Portugal. Ou trabalho nos Estados Unidos e quero morar em Portugal. É possível. Então tem várias opções aí de vistos possíveis. Então o que a gente aconselha é que você não vá... Ih, mais um avião, Gabriel. Sobre os vistos ainda, né? A gente deu aí essa abordagem sobre alguns vistos que são os principais, mas tem outras situações de visto, como vistos para religiosos, para profissionais de áreas com alta qualificação, profissionais... Gente, eu esqueci de uma coisa que é legal contar para vocês. Eu vou tentar falar bem rápido, porque o nosso vídeo está bem longo. Quando a gente decidiu ir para lá, existia, acho que até o ano passado, né, atrasado, uma possibilidade da gente ter a cidadania portuguesa pelo tratado, como fala? Pela via sefardita. Sefardita, os sefarditas. Quem são os sefarditas? Os sefarditas eram os judeus portugueses, né, que moravam em Portugal. Isso lá lá por... Agora a história. Que é a Inquisição, né? Nosso canal em Portugal também é cultura. Esses judeus foram perseguidos e muitos deles encontraram uma forma de fugir que foi vir para o Brasil. Para não, eu acho que nem foi tanto fugir. Eles foram meio que expulsos para o Brasil, porque lá eles não quiseram a se converter ao cristianismo, e isso eles eram muito mal vistos, né, pela sociedade que na época... E parte deles, né, quando chegaram no Brasil, parte deles se concentrou no Nordeste, em Pernambuco, outra parte se concentrou aqui no Sudeste. Sim. Mais especificamente em São Paulo, né? E olha,
a maioria dos brasileiros tem descendência sefardita. Se você for puxar aí o ramo da sua linhagem, aí, da sua árvore genealógica, como a gente fez. A gente descobriu. E temos sim o laço, a gente conseguiu encontrar o laço sefardita aí. Aí o Gabriel correndo, fez todo o processo. Por isso que o Gabriel se empenhou muito, até um livro ele escreveu sobre genealogia. Inclusive, eu continuo até empenhado na área da genealogia. Ele continua. Eu tenho um blog de genealogia, então eu vou deixar na descrição do canal do vídeo. Tem um blog falando sobre isso. Visita lá, que é bem legal para quem está pesquisando a sua árvore genealógica aí e tal. Pega as dicas do Gabriel, ele tem bastante coisa lá no blog também sobre isso. E a gente, o Gabriel queria dar entrada nisso, que a gente conseguiria a descendência sefardita. A gente conseguir a cidadania. A cidadania. Por quê? Quando tem a descendência sefardita, Portugal, em tempos atuais, reconheceu o grande erro que teve, né, que fez, que discriminando esse povo judeu, e deu a esse povo, né, a qualquer descendência desse povo, seja qual for a geração que você tiver dessa linhagem, ele te dá o direito à cidadania portuguesa. E foi como se ele quisesse se retratar com o povo, dando esse prêmio. Foi isso mesmo, uma reparação histórica pelos erros do passado. E isso permaneceu até pouco tempo. Até que, há uns tempos atrás, eles mudaram isso. Aprovaram uma regulamentação que meio que um decreto que acabou por tornar a lei tornou a lei impraticável. Na verdade é essa, por causa das exigências, ela se tornou nula por si mesma, porque são exigências assim, como vínculos diretos com Portugal, viagens ao longo da vida, ou parentes próximos lá, ou você herança em Portugal. Sim. Enfim, um descendente de sefardita de gerações passadas não vai ter uma herança em Portugal, né? Não é assim que a banda então ficou meio que inviável, infelizmente. O Gabriel até encaminhou lá, porque você tem que caminhar. Sim, eu cheguei até a encaminhar para a comunidade israelita de Lisboa, o papel, o relatório, mas eu acabei deixando para lá porque se tornou impraticável. Bom, aí a gente partiu mesmo para vistos e começamos a estudar sobre vistos e tal, e estamos aqui agora esperando agora o visto, o retorno do visto que a gente deu entrada. E é isso, gente. Esse é o nosso vídeo de hoje. Não esqueça, né, de dar o seu like, de você também divulgar, né, esse canal. Compartilha. Tá? Clica no sininho aí para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai 2 vezes por semana ou toda semana vai ter um vídeo novo aqui, ou mais de um, tá? Então a meta, 100 inscritos até o fim do mês. Ajuda a gente. Ajuda aí, divulga, é importante. É importante demais. E se você ficou até aqui no final desse vídeo, você vai comentar embaixo aqui. O que, Biel? O que eles vão comentar? Para mim ter a certeza que você assistiu até o final. O que eles vão comentar, Gabriel? Comenta apostilamento. Apostilamento. Pode ser. Bom, a gente vai saber que você assistiu até o final. Tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu demais. Algo mais aí, Gabriel? Então até o próximo vídeo. Tá? Vai pra frente, a gente vai falar com mais detalhes sobre a documentação para levar o pet, os documentos que você tem que tirar lá em Portugal. E aí vamos contar mais alguns detalhes aí da saga. É isso aí. Tchau. Até lá. Tchau, gente. Valeu.